Capítulo 43. O pensamento cubano atual sobre a Revolução na América Latina. Uma das causas que tem permitido a penetração do marxismo-leninismo é o desconhecimento do inimigo, sua estratégia e suas táticas. O mais importante numa guerra é conhecer o inimigo, para que se possa analisar suas possibilidades e fraquezas. O trabalho a seguir, resumido, publicado em Cuba Socialista N. Graus 4, de setembro-novembro de 1982, foi apresentado por Manuel Pinheiro Losada, membro do Comitê Central do Partido Comunista Cubano, na Conferência Teórica Internacional realizada em Havana, em 1982, sob o tema Características Gerais e Particulares dos Processos Revolucionários na América Latina e no Caribe. Recebeu o título de A Crise Atual do Imperialismo e os Processos Revolucionários na América Latina e no Caribe. Considerando a autoridade do autor nessa matéria e sua posição no aparato burocrático que dirige o Estado cubano, tal análise reflete, sem dúvida, o enfoque do movimento comunista internacional no que concerne à revolução socialista no continente latino-americano e traça os rumos essenciais que devem adotar, taticamente, as revoluções. Em todas, o emprego oportuno e consequente das armas, isto é, da luta armada, é considerado fundamental e decisivo, quanto mais não seja para preservar a continuidade da revolução, diz o autor, bem como define como indispensável a criação e o desenvolvimento de uma força militar própria pelos partidos e organizações revolucionárias da América Latina e Caribe. Embora deixe bem claro que o conteúdo revolucionário de qualquer forma de luta é medido pelos seus resultados, e não pelo fato de empregar as formas de luta armada ou não armada. Tendo presente, também, que o objetivo estratégico do MCI é a destruição dos regimes capitalistas e a imposição, pela força, de Estados socialistas, é desnecessário discorrer sobre a importância de se conhecer esse documento, mordente por parte daqueles que se devotam ao estudo do problema, neste momento em que a subversão comunista ganha um ascenso em todos os países do continente. Representantes de partidos comunistas e de organizações revolucionárias de todos os países da América Latina e Caribe participaram dessa Conferência Teórica Internacional. O Partido Comunista Brasileiro foi representado por um membro da Comissão Executiva do Comitê Central. Alguns trechos foram grifados por nós com a finalidade de chamar a meditação para a profundidade e importância do conteúdo das colocações feitas. O trabalho está dividido em 5 capítulos. 1. As revoluções de libertação nacional e social. 2. A crise do capitalismo e os processos revolucionários na América Latina e Caribe. 3. Estrutura de classes e forças motrizes da revolução. 4. Estratégia e táticas da revolução. Considerações gerais. 5. A unidade, as massas e as armas na luta pelo poder. Com a palavra, Manuel Pinheiro Losada. 1. As revoluções de libertação nacional. A plataforma programática do Partido Comunista Cubano expressa: não existe uma barreira intransponível entre a etapa democrático-popular e anti-imperialista e a etapa socialista da revolução. Ambas constituem, na época imperialista, um processo único, no qual as medidas de libertação nacional e de caráter democrático, que em certas ocasiões têm, já, um matiz socialista, preparam o terreno para as medidas eminentemente socialistas. O elemento decisivo e definitivo desse processo é a questão de quem o dirige e em mãos de que classe se encontra o poder político. Na América Latina, o proletariado, agente histórico principal da nova sociedade, é a força social mais importante, não só pelo seu valor qualitativo, como também pelo seu número em diversos países da região, sem abstrair a extraordinária significação do campesinato pobre e demais forças populares. Outro fator relevante é o domínio externo, exercido no continente pela potência imperialista mais poderosa, que, ademais, lhe atribui um caráter geopolítico estratégico para seus interesses globais, tornando assim mais difícil, porém também mais radical, a libertação dos nossos povos. Do que acima foi expresso, depreende-se uma original combinação de tarefas democrático-populares e de reivindicações econômicas, políticas e sociais, que favorecem, todas, o histórico curso socialista da Revolução. Tarefas de libertação nacional juntamente com as de consolidação do poder dos operários, camponeses e demais camadas trabalhadoras, contra a exploração latifundiária e capitalista. Trata-se, em resumo, de um entrelaçamento de tarefas complexo e dinâmico. 2. A crise do capitalismo e os processos revolucionários na América Latina e Caribe. Conforme já foi comprovado em diversos países em diferentes momentos, o reformismo somente aspira a destruir a economia exportadora tradicional e a compartilhar o poder econômico com os monopólios estrangeiros, opondo-lhe a força do capitalismo de Estado. Não trata de obter a independência nacional, que sabe inalcançável. Aceita, como premissa,
a dependência do capital estrangeiro e busca obter o máximo de proveito para os interesses econômicos nacionais que diz representar. As camadas sociais que sustentam essa posição são, regularmente, as burocracias civis e militares, que se apoiam de forma parcial e eventual em estratos das camadas médias. O reformismo busca herdar, em novas condições, a função da burguesia nacional fracassada em seus projetos das décadas de 30 e 50. Atualmente, no entanto, a situação dominante torna fatal o desenlace negativo desses projetos. Portanto, sua debilidade não é apenas econômica. No âmbito político, tendem a aceitar, também, como inevitável, a imposição de restrições à democracia burguesa e o emprego de mecanismos estatais repressivos que respaldem os altos níveis de exploração e miséria que são submetidas às massas populares. É importante ressaltar, entretanto, que as bases materiais criadas pelo desenvolvimento do capitalismo na maioria dos países do continente estabelecem as condições necessárias que permitem às revoluções triunfantes avançar de maneira ininterrupta, ainda que por etapas, em um só processo histórico, em direção ao socialismo. Um fator que propicia esse desenlace possível são as múltiplas experiências acumuladas pelos povos latino-americanos em suas intensas e variadas lutas, especialmente depois de 1959, observação nossa, ano da Revolução Cubana. Colocado por Manuel Pineiro Losada como marco das intensas e variadas lutas na América Latina. Desde então, temos assistido à eclosão de movimentos reformistas e democrático-burgueses e de diversas experiências nacionalistas em busca de opções para obter o desenvolvimento, a independência e a autodeterminação. A atividade da classe operária tem sido incessante, juntamente com o avanço do restante dos movimentos populares. Formidáveis exemplos do uso revolucionário das armas, por vanguardas e pelos povos, têm sido acumulados. Vivemos uma útil e interessante experiência, a chilena, para alcançar o socialismo. Ditaduras de velho e novo tipo têm proliferado. Militares patriotas assumiram o poder e instalaram governos nacionalistas dirigidos por eles. Vem ocorrendo uma notável incorporação de setores cristãos, progressistas e revolucionários à luta. Nicarágua e Granada, SIC, com suas revoluções vitoriosas, reafirmaram a validade do caminho ao poder aberto por Cuba e enriqueceram o acervo da cultura revolucionária continental. Atualmente, além do aval teórico-científico e das ricas experiências acumuladas por nossos povos, dispomos de um volume de situações vividas por eles, e pelas diferentes gerações revolucionárias em luta, suficientemente vasto e claro em suas lições fundamentais. Tivemos uma diversidade de experiências e situações, avanços e retrocessos temporários, porém uma verdade incontestável pode ser reafirmada. O histórico caminho ao socialismo não depende somente das leis objetivas do sistema capitalista. Em sua cristalização, as vanguardas revolucionárias têm a primeira e decisiva responsabilidade de impulsionar esse processo. Entre tantos fatores vinculados ao problema da luta pelo poder, consideramos imprescindível examinar primeiro a estrutura de classes e as forças sociais que objetivamente tendem a participar da revolução. 3. Estrutura de classes e forças motrizes da revolução. A análise da estrutura de classes é inseparável de suas lutas, pois estas, em seu desenvolvimento, modificam aquelas, assim como modificam as demais estruturas da sociedade. Portanto, o primeiro fator a ser considerado é a dominação imperialista, a qual atribuímos a função condicionante principal da estrutura e da luta de classes em nosso continente. Examinemos então o bloco das classes dominantes. Os processos econômicos modernizadores deram lugar, nos últimos anos, à conformação de uma espécie de nova oligarquia que representa as diferentes frações da grande burguesia, industrial, comercial, financeira e agrária. Esta é subordinada e compartilha a mesma estratégia de desenvolvimento e dominação do capital imperialista, embora, em certas ocasiões, apareçam divergências de interesses não desprezíveis para a atualização da tática do movimento revolucionário. Grifamos. Outro ingrediente do bloco das classes exploradoras é a declinante burguesia média, debilitada essencialmente pelos rigores da aliança da grande burguesia com as empresas transnacionais. De modo geral, essa burguesia é reduzida ao setor industrial mais tradicional, bens de consumo não duráveis, e diminui progressivamente suas possibilidades de reprodução econômica. Essa circunstância faz com que muitos setores da média burguesia possam converter-se em aliados importantes do processo revolucionário. Isso não depende fundamentalmente de uma tática acertada em relação a ela, e sim da relação de seus interesses com os diferentes ramos da economia, de fatores ideológicos e de situações específicas de luta. Grifamos. A terceira, deste bloco de forças, são os proprietários rurais. Em alguns países, eles mantêm seu poder baseando-se, fundamentalmente, no controle da propriedade da terra. Em vários outros,
Entretanto, as várias reformas capitalistas levadas a efeito no campo têm incidido sobre essa classe, desintegrando-a ou modificando-a em certa medida, dando lugar ao surgimento de um setor de empresas capitalistas agroexportadoras e agroindustriais, enquanto subsiste uma parte dos proprietários rurais em sua forma tradicional, ou seja, latifundiários. Esse processo de dissolução da classe dos proprietários rurais não está, ainda, concluído na maioria dos países do continente, e deverá comportar passos e ritmos diferentes, de acordo com as circunstâncias de cada país. A fração rural modernizada, a grande burguesia rural mencionada, tende a estreitar seus vínculos com setores da burguesia comercial e financeira, subordinando-se também, em última instância, aos interesses e ao padrão de acumulação da burguesia imperialista, que resulta como beneficiária e centro decisório principal das novas relações de exploração capitalista na agricultura latino-americana, grifamos. Para resumir, observa-se uma tendência à homogeneização das classes dominantes como nunca ocorrerá antes na história continental. Por outro lado, é útil apontar, pelo seu valor prático evidente, que as transformações que se vêm operando no sistema capitalista do continente originaram diversas contradições no interior do bloco das classes dominantes, destacando-se a pugna entre setores da grande burguesia local e o capital monopolista estrangeiro, ao buscar, os primeiros, melhores possibilidades econômicas no mercado exterior. Diferença de interesses entre os latifundiários e a grande burguesia agrária. O conflito da média burguesia com a grande burguesia, ou nova oligarquia, e o capital transnacional. Setores médios integrados e defensores do sistema, que, porém, aspiram a uma reforma e à renegociação da dependência frente ao capital transnacional. Convém examinar também, em seu conjunto, os chamados setores médios. Nas sociedades latino-americanas essas forças são sumamente complexas de definir, face a diversidade dos elementos que as integram, a reduzida estabilidade econômica de grande parte delas e a outros fatores da dinâmica da luta de classes. O componente fundamental dessa força social é a pequena burguesia urbana, integrada por comerciantes, pequenos empresários e profissionais liberais. A ela somam-se diversas camadas da população, funcionários, estudantes, trabalhadores qualificados, etc. O traço distintivo principal desses setores médios é a sua heterogeneidade econômico-social, o que determina o seu conteúdo sumamente contraditório, não podendo, portanto, elaborar um projeto histórico independente, sendo comum seus componentes aliarem-se a uma classe determinada. Tem um nível médio de vida superior ao dos trabalhadores e são, de modo geral, suscetíveis de serem influenciados pela ideologia burguesa, criando valores e expectativas próprias. No entanto, muitos membros dos que compõem esses setores são assalariados ou pequenos empresários não vinculados ao capital monopolista nem à oligarquia de seus países, sofrendo, por isso, as consequências da crise do sistema. Além disso, a ausência de garantias individuais e de uma institucionalidade democrática repercute na posição desses setores frente ao sistema. Todos estes fatores tornam possível que numerosos membros dos setores médios adotem uma linha progressista, inclusive, de identidade com os interesses da classe operária. Nesses setores, muito numerosos na maioria dos países latino-americanos e com um papel qualitativo sempre importante, encontra-se, quase sempre, a força que resulta decisiva para o desenvolvimento vitorioso das revoluções latino-americanas. Daí a atenção que lhes concedem os partidos e organizações representativas das classes exploradas, com a finalidade de isolar suas camadas reacionárias, neutralizar e atrair ao máximo os ambivalentes e ganhar para a revolução aqueles que estejam objetivamente em condições de incorporar-se a esse projeto histórico. Na área rural, como já foi mencionado, a ampliação das relações capitalistas tem suscitado um relativo incremento desse segmento vital da classe operária, e o que é ainda mais importante, possibilita uma maior concentração nas grandes propriedades, o que aumenta sua capacidade de organização classista. O campesinato é, ainda, a classe numericamente mais importante da população rural em vários países da região, enquanto em outros já não é assim, como consequência das transformações capitalistas ocorridas no campo. Pelo impacto dessas transformações, a fração dos camponeses proprietários sofre a pressão da competição das grandes fazendas, o que muitas vezes ocasiona a sua ruína. Esse processo vem criando uma tendência à eliminação do campesinato, pois a modernização capitalista tende a reduzir a competição dessa classe, seja pela proletarização, seja pela expulsão para as cidades. Toda essa complexa situação amplia a consciência política do campesinato sobre a necessidade de executar uma reforma agrária profunda e incrementa o potencial de suas lutas reivindicatórias, o que, subjetivamente, melhorará as possibilidades de desenvolvimento de sua aliança com a classe operária, grifamos. Ao lado destas classes está o subproletariado urbano e rural,
que representa um numeroso setor da população latino-americana. Instável por sua própria natureza e em vias de transição, pode chegar a constituir-se em população marginal ou incorporar-se ao sistema produtivo. Pressiona para que seus problemas sejam resolvidos e, por sua composição, são passíveis de ser maleáveis pelos partidos do sistema, embora, como já demonstrado em algumas oportunidades, é possível orientá-lo para objetivos revolucionários, desde que se realize um trabalho de conscientização efetivo. Para completar o amplo leque que abarca a base social dos processos revolucionários atuais do continente, é necessário incluir nele a ascendente massa de desempregados, vítimas do regime capitalista. Este conjunto de classes, camadas e setores que compartilham similares níveis de vida e situações de exploração sem solução possível dentro do sistema dominante, muitas vezes submetidos aos rigores de governos ditatoriais reacionários, não tem outra saída senão entrar em contradição radical com a formação socioeconômica em que vive, grifamos. Constitui, pois, o sujeito histórico das revoluções atuais na América Latina, correspondendo à classe operária o centro desse multifacético leque de forças, todas importantes na luta pelo poder e no desenvolvimento ulterior do projeto socialista, grifamos. Torna-se impossível definir o papel de cada uma dessas forças nos diversos países, correspondendo à sua vanguarda, o Partido Comunista, fazer essa análise e lograr a correlação acertada de suas táticas, em função das diferentes etapas e cenários de luta. Vale a pena ressaltar, contudo, o papel saliente que têm desempenhado os camponeses nas revoluções vitoriosas e nas que atualmente estão em desenvolvimento em El Salvador e Guatemala, grifamos. 4. Estratégia e táticas da revolução. Considerações gerais. Para os marxistas-leninistas, o problema central da revolução é a tomada do poder, a fim de propiciar as condições materiais e subjetivas que permitam fazer avançar o processo, sem interrupção, até a etapa socialista. A primeira e mais importante dessas condições é a destruição do aparato estatal burguês e a sua substituição por um Estado revolucionário, baseado na hegemonia do proletariado em aliança com as demais classes e setores populares. Essa ruptura histórica é insubstituível em toda verdadeira revolução, grifamos. Nem todos os órgãos componentes do Estado burguês podem ser destruídos ao mesmo tempo, nem com iguais métodos. No entanto, o núcleo do aparato do Estado, sua força repressiva, é a chave para lograr o domínio sobre o restante do corpo estatal. Por conseguinte, a destruição da força repressiva, observação, como os comunistas denominam as forças armadas dos países não comunistas, é a prioridade indispensável e definidora do triunfo de qualquer revolução, pois o aparato repressivo é, em última instância, o que garante à burguesia a conservação do poder, grifamos. O problema do poder descansa, antes de tudo, na validade da estratégia para alcançar tal fim, a destruição do aparato repressivo. Daí que a estratégia revolucionária deve cumprir os seguintes requisitos: definição do caráter da revolução, verificação da correlação de forças em nível internacional, regional e nacional, identificação do inimigo principal, seus aliados e as contradições entre eles, definição da classe dirigente da revolução, seus aliados e os pontos convergentes e divergentes, elaboração dos delineamentos principais da via fundamental de luta selecionada e das demais formas complementares, indispensáveis. Para fazer avançar a revolução, grifamos. A estratégia de qualquer movimento revolucionário baseia-se em critérios científicos e só resulta eficaz na medida em que se adapte às realidades específicas do país-alvo. O desenvolvimento da revolução supõe o amadurecimento, durante um período relativamente longo, das forças protagonistas da dupla tarefa de destruir a velha ordem e construir a nova. As múltiplas atividades dessas forças, desde as lutas reivindicatórias até as de objetivos políticos e militares, engendram, em determinado momento, o início de um período pré-revolucionário, caracterizado por um alto grau de enfrentamento de classes e pela crise do poder burguês. Nesse processo, a atividade incessante dos partidos e organizações de esquerda é decisiva. A partir de então se ampliam as possibilidades do triunfo revolucionário e o assalto ao poder transforma-se na prova definitiva da eficácia da estratégia definida e da capacidade tática da vanguarda para conduzir as massas até a meta decisiva, grifamos. O fundamento de toda e qualquer estratégia deve levar em conta as condições objetivas que a determinam e lhe dão viabilidade histórica. Se as condições subjetivas não correspondem à estratégia definida, isso não significa que essa estratégia deva ser modificada. Nesse caso, e é o que sucede na maioria das vezes, devem ser utilizadas táticas adequadas que permitam alterar as condições subjetivas, dinamizando a participação direta das massas, grifamos. As massas não atuam somente por uma convicção que se lhes injeta desde fora, sem diminuir o valor e o alcance da propaganda revolucionária.
Elas não se engajam no combate por simples fé nas promessas de um mundo melhor ou de um ideal, e sim graças à experiência que acumulam ao confrontar seus próprios interesses vitais com as realidades econômicas e políticas de onde vivem. É essa a principal escola em que aprendem o caminho estratégico de sua libertação e os meios práticos que permitem avançar por ele. A rigor, as vanguardas e as lideranças individuais surgem precisamente aí, onde, além da estratégia correta, são definidas e desenvolvidas, a cada passo, as táticas acertadas de luta. Esta é, em síntese, a atribuição fundamental de uma legítima vanguarda. De forma que, o fator decisivo é a elaboração de táticas ajustadas às circunstâncias concretas e aos objetivos estratégicos da revolução. Sem pretender uniformizar os fatores a serem levados em conta na formulação das táticas, a experiência tem indicado que existem certos pontos de referência, úteis a considerar por seu valor geral, a correlação de forças em cada instante da luta, as contradições no seio da classe dominante, a organização, consciência, tradição de luta e psicologia social das massas, e a coesão e fortaleza integral da vanguarda, grifamos. Como se sabe, nenhum desses fatores é estático. A correlação de forças caracteriza-se por seu dinamismo, e a ação audaz dos destacamentos revolucionários, com o apoio das massas, pode originar mudanças bruscas em favor da revolução. A recíproca, no entanto, é verdadeira, quando as ações revolucionárias são inadequadas ou não alcançam o nível e a criatividade que a conjuntura exige. Finalmente, é importante considerar que, muitas vezes, não é possível definir os limites entre estratégia e as táticas, fez-se a sua inter-relação e complementação recíprocas. Ao elaborar a estratégia e táticas de luta, o movimento revolucionário latino-americano tem, à sua frente, condicionamentos fundamentais e permanentes, o caráter da dominação imperialista no continente e a política dos governos norte-americanos. Além da importância econômica, militar e política que os Estados Unidos atribuem à América Latina e Caribe, desempenha um papel significativo sua arrogância de não admitir o triunfo de revoluções libertadoras dentro do que considera suas fronteiras de segurança nacional. Essas circunstâncias determinam um cada vez mais aguçado enfrentamento entre os processos democráticos, populares e revolucionários da área e o imperialismo norte-americano. É por isso que em suas estratégias, as vanguardas populares dão uma especial atenção aos objetivos anti-imperialistas, que se convertem na principal linha do combate revolucionário. Por outro lado, devemos ter presente que a crise do imperialismo norte-americano engendra correntes e forças políticas internas com enfoques diferentes acerca das formas mais adequadas de resolver a crise e manter o domínio mundial. Esse fato dá lugar a diferentes matizes entre um e outro setor dominante, e, inclusive, no interior de cada um deles. A experiência ensinou que nas manobras táticas, nós, os revolucionários, devemos conceder a mais acurada atenção à política que desenvolvem as administrações norte-americanas, com a finalidade de identificar seus aspectos mais débeis. Cuba e Nicarágua têm a nos dar valiosas experiências na compreensão acertada e no uso tático conveniente das brechas abertas pelos diferentes governos norte-americanos, grifamos. De tudo que foi dito deduz-se que a concepção estratégica e as táticas dos processos revolucionários na América Latina e no Caribe adotam como linha principal a união de seus esforços para a derrota do inimigo global, grifamos. Este critério é compartilhado por todos os partidos e organizações revolucionárias da região. Nota, inclusive pelo PCB, representado nessa conferência por um dirigente nacional, grifamos. As mudanças socioeconômicas e políticas que as sociedades do continente exigem têm como pré-requisito liquidação do domínio do imperialismo norte-americano sobre cada um dos países, o que implica desalojar do poder os seus representantes. Portanto, a solidariedade entre todas as forças anti-imperialistas é uma necessidade histórica e uma condição ineludível para alcançar a libertação nacional e social de nossos povos, grifamos. 5. A unidade, as massas e as armas na luta pelo poder. As experiências das revoluções vitoriosas e dos múltiplos processos que se desenvolvem no continente ratificam o critério geral formulado pelo companheiro Fidel Castro acerca dos 3 fatores decisivos para a vitória de um processo revolucionário: a unidade, as massas e as armas, grifamos. A vida tem demonstrado que não é suficiente proclamar a necessidade da unidade para conseguir a sua realização. É precisamente dessa maneira que se comprova o amadurecimento real de uma vanguarda. As paixões individuais, os desvios sectários e todas as demais limitações devem ceder lugar aos interesses coletivos das massas. O processo unitário abarca todas as forças motrizes da revolução e os setores democráticos aliados. Seu nervo vital, porém, é a sólida união da vanguarda. É certo que quando as diferentes organizações de esquerda conseguem cimentar sua unidade de ação,
têm uma estratégia coerente e sustentam táticas comuns de luta. As massas populares, solidárias entre si por instinto, multiplicam essa unidade até torná-la virtualmente irreversível. E quanto mais amplo é o leque de forças, nacionais e internacionais, envolvidas na luta, tanto maior é o imperativo da unidade da vanguarda. Nota: é a tática utilizada em El Salvador e Guatemala e, anteriormente, na Nicarágua, através da colocação de todas as organizações e grupos revolucionários sob uma única direção, condição sine qua non para receberem o apoio logístico e financeiro de Cuba. A FSLN na Nicarágua, a FDR, Frente Democrática, em El Salvador e a URGN, União Revolucionária Guatemalteca Nacional, na Guatemala, grifamos. Proclamar a necessidade da unidade significa reconhecer objetivamente que na maioria de nossos países, junto aos experimentados partidos comunistas, desenvolveram-se outros partidos e organizações de esquerda que ganharam, na luta, o respeito de seus povos, e podem ser considerados destacamentos exemplares na condução de seus concidadãos no caminho da definitiva libertação. Por isso, a unidade desses partidos e organizações, e deles com os partidos comunistas, é premissa indispensável para fazer avançar as revoluções democráticas, populares e anti-imperialistas do continente, grifamos. É necessário lograr que o espírito não sectário, de colaboração efetiva, seja implantado nos diferentes níveis dos partidos e organizações, porque, muitas vezes, estes desenvolvem suas ações em espaços geográficos e setores sociais que são complementares no desenvolvimento da revolução. Nos países governados por ditaduras militares, o campo da unidade se alarga, ao abarcar, inclusive, setores interessados somente na destruição das estruturas repressivas de caráter fascista e no retorno às normas constitucionais democrático-burguesas. Aí é ainda mais fértil o terreno para criar uma frente democrática, antiditatorial, com a condição, porém, de que os revolucionários consigam consolidar, previamente, o núcleo dirigente de seus partidos e organizações revolucionárias, grifamos. Para tomar o poder e mantê-lo, a classe operária necessita estabelecer aços políticos, ideológicos e militares com o restante da massa. A unidade da classe operária e de seus aliados deve estabelecer-se no sentido de uma forte política de massas, pois essa unidade não surgirá espontaneamente dos interesses econômicos comuns, nem tampouco da invocação propagandística de tais interesses, grifamos. As premissas para a unidade de ação das massas existem objetivamente nas bases econômicas do sistema. Todavia, o processo que conduz essa unidade no terreno político e ideológico depende da ação das vanguardas. Em diversos países do continente o problema da unidade é, hoje, o principal obstáculo ao avanço da revolução. Todo passo em direção à unidade é um passo adiante no caminho da revolução, grifamos. É comum o critério de que a melhor maneira de avançar no caminho da unidade é mediante a colaboração em lutas concretas. Essa relação direta entre o desenvolvimento dos processos revolucionários e os níveis unitários das vanguardas está sendo comprovada em El Salvador, Guatemala e em outros países da América Central, como Honduras. O triunfo sandinista da Nicarágua reafirmou o valor fundamental da unidade da vanguarda como núcleo aglutinador e orientador do conjunto das forças antiditatoriais, democráticas, anti-imperialistas e revolucionárias, grifamos. Verificamos também, no Chile, avanços unitários promissores para o futuro das lutas desse povo. A unidade do movimento revolucionário dentro das fronteiras de um país é uma contribuição à unidade mais ampla, de alcance continental e mundial. No que diz respeito à dimensão regional, os fatores históricos e econômicos, o enfrentamento ao mesmo inimigo e a inter-relação política de nossas sociedades favorecem a identidade de propósitos e a solidariedade recíproca da esquerda, grifamos. É tal a importância da unidade e do internacionalismo para o triunfo das revoluções nacionais, é tão complexo e dinâmico o papel da solidariedade concreta em favor de um ou outro processo de luta, que nos devemos indagar quanto ainda falta para avançar e aperfeiçoar a colaboração de todos os partidos e organizações revolucionárias do continente, grifamos. A verdadeira soberania e independência dos partidos e movimentos de esquerda, longe de excluir, pressupõe a necessidade de somar os esforços coletivos a fim de encarar os problemas comuns e apoiar os processos revolucionários mais carentes de solidariedade em cada momento dado, grifamos. Finalmente, junto ao trabalho unitário, é indispensável dar prioridade à atividade que as contradições existentes no seio das classes dominantes em cada país, e aquelas que se originam em nível interimperialista ou entre os países do continente, possibilitam. A experiência latino-americana, nesse sentido, confirma as palavras de Lenin. Grifamos só se pode vencer um inimigo mais poderoso pondo em tensão todas as suas forças e aproveitando obrigatoriamente, com maior zelo, minúcia, prudência e habilidade a menor fissura entre eles,
toda a contradição de interesse entre a burguesia no interior de cada país. É necessário aproveitar as menores possibilidades de lograr um aliado de massas, mesmo que seja temporário, vacilante, instável, pouco seguro e condicional. Quem não compreender isso, não entende uma só palavra de marxismo nem de socialismo científico. Aquele que não demonstrou, na prática, durante certo tempo e em situações políticas variadas, sua habilidade para aplicar essa verdade, não aprendeu a ajudar a classe revolucionária em sua luta para libertar a humanidade trabalhadora dos exploradores. Esquerdismo, doença infantil do comunismo. Embora apresentem múltiplas diferenças nos distintos países e regiões, é possível oferecer uma caracterização geral de 4 forças fundamentais, a respeito das quais o movimento revolucionário da América Latina e Caribe desenvolve alianças táticas ou estratégicas: a social-democracia, a democracia cristã, os movimentos cristãos e os setores militares progressistas, grifamos. Nossa posição em relação à atividade e ao conteúdo ideológico e político da social-democracia foi claramente exposta no informe do Comitê Central ao 2º Congresso do Partido Comunista Cubano, pelo companheiro Fidel Castro, grifamos. Segundo esse informe, a social-democracia não é uma corrente política homogênea, e sim reflexo inevitável das diferentes forças sociais que integram, em nível mundial e regional, o das contradições interimperialistas. Isso explica que, não obstante os delineamentos políticos e ideológicos comuns, seus partidos adotem posturas nem sempre coincidentes ante os processos de luta revolucionária. Por isso, a aliança com as forças da social-democracia tem que basear-se em princípios claros de colaboração, sem detrimento dos objetivos finais dos revolucionários. Assim, pois, devemos acentuar essa colaboração nos aspectos políticos que nos unem e não nas diferenças ideológicas que nos separam. Tampouco devem converter-se em um obstáculo intransponível para a ação unida em torno dos objetivos comuns, grifamos. A democracia cristã, por sua vez, inclina-se pela colaboração ativa com a política e os interesses do imperialismo norte-americano, grifamos. Em seu interior, porém, existem também importantes setores verdadeiramente democráticos e cristãos, que em determinadas ocasiões se viram forçados a romper abertamente com as direções entreguistas de seus partidos. Nesses casos, e dadas as situações nacionais específicas, devemos estender-lhes a mão para trabalhar de comum acordo em todas as tarefas em que seja possível compartilhar, e com a firme disposição de ampliá-las, inclusive na linha estratégica pela conquista do poder e a construção da nova sociedade, grifamos. É conhecido nosso amplo enfoque em relação aos movimentos cristãos, incluindo sacerdotes e membros da hierarquia católica identificados com os ideais humanos, políticos e econômicos de seus povos. Por diversas vezes Fidel Castro já destacou o caráter decisivo da união das forças marxistas-leninistas com os cristãos que atuam junto a seus povos por objetivos semelhantes, grifamos. Não haverá revoluções vitoriosas sem a participação das imensas massas cristãs que povoam as nossas terras. Por conseguinte, é um ato natural das vanguardas abrir suas portas aos cristãos de base, sacerdotes e membros das hierarquias eclesiásticas comprometidos com o combate emancipador na América Latina e Caribe, grifamos. Outro problema importante de ser abordado é o das relações com os militares progressistas. A conduta das Forças Armadas não pode ser analisada à margem do contexto histórico de cada país e o dos enfrentamentos de classes, grifamos. Não obstante a função geral que corresponde aos aparatos militares dentro do Estado burguês, seria errôneo considerar todos os militares como seus servidores incondicionais. Também nesse aspecto, as experiências acumuladas indicam a conveniência de distinguir os elementos progressistas das Forças Armadas, com a finalidade de conhecer as possibilidades práticas de colaboração, visando ao desenvolvimento das lutas revolucionárias, anti-imperialistas e democráticas. Nota: posição que dá ênfase à política, adotada na década de 70 pelos ideólogos do MCI, de não mais dividir as FFAA entre oficiais de um lado e subalternos de outro, mas de buscar dividi-las verticalmente, entre militares progressistas e democratas e militares fascistas, integrantes dos órgãos de repressão, grifamos. Uma correta política para com os militares não pode basear-se em esquemas rígidos e excludentes. Essa política deve surgir de cada realidade específica e ter em conta todos os fatores que influenciam a instituição Forças Armadas. Também não é válido esquecer os princípios fundamentais do marxismo-leninismo, que ensinam a imperiosa necessidade de destruir a máquina repressiva do Estado, a fim de lograr o seu pleno controle e substituí-lo por um Estado de novo tipo. Detenhamo-nos agora no papel que devem desempenhar as massas. Sua incorporação à revolução representa o único motor capaz de garantir a conquista e a preservação do poder. Porém,
Não basta convocar a classe operária e o resto do povo à derrubada da burguesia para que as massas atendam a essa convocação. Lenin nos ensinou, e a vida tem confirmado, que somente a propaganda e a agitação são insuficientes para fazer compreender e incorporar o povo às tarefas revolucionárias. Para isso é necessária a experiência política das massas, segundo a lei fundamental das revoluções, grifamos. O problema consiste, então, em contribuir para a experiência das massas, em ajudá-las a desenvolver suas energias revolucionárias pelos canais mais idôneos, em cada etapa do desenvolvimento da luta de classes. É factível que o subjetivismo conduza à substituição do papel das massas pela vanguarda, ou a algo igualmente negativo, que é o critério metafísico de postergar as ações, com a desculpa de que as massas não têm, ainda, adequada preparação para caminhar em direção à conquista do poder. As revoluções de Cuba, Nicarágua e Granada demonstraram que um programa de lutas contra a ditadura e pela democracia é o que tem maiores possibilidades de mobilizar as amplas massas populares e outras forças políticas aliadas, grifamos. Nas condições atuais da maioria dos países da América Latina e Caribe, o decisivo não é acentuar os objetivos finais ou posteriores da luta e sim as palavras de ordem aglutinadoras diretamente vinculadas com as circunstâncias que mais afligem a vida dos povos nos campos econômico, crítico e social, grifamos. Ao acentuarmos como atividade central das massas a solução de seus mais imediatos problemas, emprego, saúde, educação, crescem as possibilidades de sua inserção no movimento revolucionário, aumentando o potencial da luta para alcançar o poder e iniciar a etapa democrática e anti-imperialista da revolução, grifamos. O terceiro e último fator, juntamente com a unidade e com as massas, capaz de garantir o sucesso das genuínas revoluções, é o emprego oportuno e consequente das armas, grifamos. Significaria uma grave atitude voluntarista o estabelecimento de uma única estratégia para o continente, que tem uma extensa geografia e diferentes sociedades nacionais, enriquecidas por suas lutas históricas e peculiaridades sociológicas. Por outro lado, não podem ser esquecidos certos princípios de toda revolução, grifamos. As armas são indispensáveis para o triunfo de qualquer revolução libertadora no continente, e ainda para algo mais importante, preservar sua continuidade e plena realização, grifamos. Nos países onde imperam regimes de extrema-direita, o emprego de formas de luta armada, ou a consequente preparação da vanguarda nessa direção, é um imperativo ineludível. Em outros países, onde prevalecem normas democráticas de vida e as vanguardas dispõem de canais constitucionais para o adequado exercício de sua atividade, a utilização das armas é inoportuna. É, no entanto, importante a preparação psicológica e a conscientização de todos os militantes de que a confrontação militar será indispensável mais cedo ou mais tarde, de uma forma ou de outra, ainda que nas circunstâncias existentes nesses países isso não seja válido. Nota: o partido deve dominar todas as formas de luta, diz a resolução política do 7º Congresso do Partido Comunista Brasileiro, conforme consta nas páginas 160 e 161 da publicação Uma Alternativa Democrática para a Crise Brasileira, grifamos. Trata-se, portanto, de uma atitude consciente a ser criada em todos os revolucionários, e de avançar quanto seja possível na preparação militar revolucionária dos quadros e militantes, grifamos. Por último, referimos-nos à necessidade de forjar, no dia a dia da luta de classes, as condições que propiciarão avançar pelo caminho da conquista do poder, que em uma variante ou outra e com peculiaridades nacionais, tem sempre como razão de seu triunfo a criação e desenvolvimento de uma força militar própria, grifamos. Em algumas oportunidades têm sido feitas críticas, conjecturas e especulações com relação às formas de luta armada ou não armada. Uma luta não é reformista somente porque seja legal ou porque pretenda abrir espaços democráticos. Nem é revolucionária por seu caráter armado. Em nossa opinião, o conteúdo revolucionário de qualquer forma de luta é medido pelos seus resultados, ou seja, pelo avanço ou retrocesso que implica para os objetivos finais das massas populares, grifamos. Às vezes o necessário uso das armas identifica-se incorretamente com a aplicação mecânica de uma determinada experiência de luta armada. As revoluções de Cuba, Nicarágua e Granada apresentam conhecidas diferenças, porém, entre outros ingredientes similares, tem o selo distintivo comum do uso das armas. Todas as revoluções de nosso continente terão suas próprias características e proporcionarão, sem dúvida, novas experiências ao acervo revolucionário mundial. Não existem esquemas capazes de dirigir os processos de libertação nacional e a construção da sociedade socialista em terras americanas. Cada povo fará a sua revolução e chegará ao socialismo nutrindo-se das raízes da sua própria história nacional. E isso não será uma contradição, pois toda verdadeira revolução social é filha das leis universais descobertas por Marx, Engels e Lenin. É fácil concluir,
à vista da intervenção na Conferência Teórica Internacional, que foi realizada em Havana e que reuniu representantes de partidos e organizações revolucionárias de todos os países da América Latina e Caribe, que o Estado cubano não abdicou de exportar a luta armada, seja através de tarefas práticas, seja através da difusão da teoria revolucionária. Embora determinadas pessoas insistam em proclamar, baseadas não em análises científicas da realidade objetiva, segundo o jargão marxista, mas em opiniões pessoais oportunistas e eleitoreiras, que o Estado cubano abdicou de revolucionar o continente.